esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar, segurar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar, sim vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar, sim vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Obrigado, Senhor, por me amar. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. O seu poder e seu querer. Cristo, meu Salvador, me eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar, sim vou orar pela minha nação, vou servir e o pão eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar, sim vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou. Em alguns instantes, nós iremos iniciar o nosso culto. Eu quero convidá-lo a não apenas assistir, mas usar desse momento para você oferecer um culto ao Senhor.
Esse é o momento onde semanalmente a igreja toda está reunida neste espaço de tempo para juntos louvarmos ao Senhor, ouvirmos uma porção da sua palavra. Use agora o momento para você, em oração, preparar o seu coração, o ambiente ao seu redor. Não deixe que nada distraia o seu foco para ouvir o Senhor e louvar juntos o seu santo nome. Já já vamos começar o culto com louvor. Você pode participar junto conosco. Boa noite, meus queridos. Alegria nós estarmos aqui juntos reunidos para louvar o Senhor e para ouvir dele uma porção da sua palavra. Faça deste momento o momento onde você vai louvar o nome dele, agradecendo por essa semana que passou e ainda na expectativa de ouvir dele aquilo que ele tem reservado para o seu coração. Vamos começar esse momento de culto louvando juntos o nosso Senhor. De volta, ordem ao caos, dos órfãos faz filhos amados, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. E quem governa com a justiça, como o sol brilha em sua força, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis.
Digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno o Cordeiro que morreu. Digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno o Cordeiro que morreu. Digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno o Cordeiro que morreu. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Com grande graça é seu infalível amor que toma o meu lugar, carrega a minha cruz, sua vida entregou para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Maior amor que esse mundo conheceu, por mim na cruz até a morte ele sofreu. Até te ver face a face, na tua graça viverei, confiarei. Todo ser desejo ver te retornar, e tua vontade em minha vida operar. Até te ver face a face, na tua graça viverei, confiarei. Te dar o meu louvor, viverei dependente só de ti.
Como é bom nós podermos cantar juntos, louvar o nome do Senhor. E agora vamos ler uma pequena porção da sua palavra, Romanos, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Você pode acompanhar comigo a leitura deste texto. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Essa é uma notícia que enche os nossos corações de alegria. Saber que Deus nos ama até o ponto de morrer por nós quando ainda éramos afastados dele pelo pecado. Vamos orar. Pai Santo, nessa noite, nós, ao entrarmos na sua presença, fizemos já com louvor e adoração expressos através do nosso canto, o júbilo do nosso coração, em gratidão àquilo que tens feito por nós, não apenas durante essa semana que findou, mas também aquilo que operou em nós através de Jesus Cristo. Fomos resgatados quando ainda éramos pecadores e afastados de Ti. E por isso, Pai, nós louvamos o Teu santo nome. Venha encher os nossos corações com a Tua alegria e com a Tua presença. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Que alegria! Estamos vibrando mais uma campanha de missões nacionais para avançarmos na obra, na proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. E como é bom fazer campanha de missões nacionais! Como é bom nos envolvermos numa campanha, orando, mobilizando, ofertando, despertando vocações com o objetivo de alcançar todos com o Evangelho de Cristo Jesus, alcançar todos com o nome poderoso do Senhor Jesus, nome que transforma. Por isso precisamos continuar avançando. Contamos com você, pastor, com você, meu irmão, minha irmã, promotor de missões, com você, Igreja do Senhor Jesus. Contamos com todos vocês para continuarmos avançando e anunciando a todo o Brasil que Jesus Cristo transforma, que Ele nos amou e por isso nós amamos. Que coisa linda! Nós não podemos recuar. E nós, meus irmãos, temos a bênção, o privilégio da missão de multiplicar discípulos. Ele nos enviou. Ele nos amou de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Ele nos enviou. Nós temos a linda missão, o privilégio de multiplicar discípulos. Por isso que estamos envolvidos em mais uma campanha de missões nacionais. E eu não tenho dúvida, esta campanha será uma bênção para a glória de Deus. E muitas vidas serão alcançadas. O trabalho missionário continuará avançando e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Estamos juntos, batistas brasileiros. Estamos juntos, igrejas do Senhor Jesus. Pastores, estamos juntos. Vamos avançar. Vamos proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Vamos fazer a obra com alegria. Vamos orar, compartilhar, repartir. Vamos multiplicar discípulos. Vamos amar as pessoas. Queridos irmãos e irmãs em todo o Brasil, obrigado por fazer parte desta obra maravilhosa de avanço missionário em nossa pátria. Que Deus continue nos abençoando e abençoe a campanha na sua igreja, na sua congregação, e muitas vidas serão abençoadas e o nome do Senhor Jesus glorificado. Estamos juntos e vamos avançar, porque Ele nos amou primeiro.
nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É a divisa que se encontra na primeira carta de João 4,19, e este é o tema da campanha de missões nacionais deste ano. Nós acabamos de ouvir o pastor Brandão falar um pouco sobre o desafio de nós arrecadarmos uma oferta expressiva ao longo dessas semanas que seguem, para somar junto com a nossa denominação na manutenção de mais de 925 missionários nacionais espalhados por todo o Brasil. É gente trabalhando no sertão, na Amazônia, na Cracolândia, entre os surdos, com crianças, nas mais diversas situações, plantando igrejas, edificando vidas e sendo usados por Deus para semear a palavra que transforma das trevas até a luz. Nós temos o privilégio de poder somar com todos esses esforços. Neste mês, além de estar entregando as nossas ofertas, os nossos dízimos para a manutenção de todo o trabalho da nossa igreja, também é uma oportunidade de nós entregarmos uma oferta adicional para missões nacionais. Você, para poder fazer isso, você pode depositar com o final 50. Se for fazer uma contribuição, vamos supor, de R$50, faça R$50,50. Isso vai identificar para nós que a sua oferta será destinada para missões nacionais e não entrará no caixa da igreja, e sim será redirecionado para a nossa junta. Faça agora essa transferência bancária para a nossa igreja, para a Junta de Missões Nacionais. Esteja participando na grande obra missionária, porque Deus tem nos amado primeiro e por isso nós podemos amar as outras pessoas. Deus abençoe a sua vida. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou. Oremos. Pai Santo, nós somos gratos pelo privilégio não apenas de ofertar, mas de participar no avanço do Teu reino. Nós estamos contentes e felizes, Pai, em poder ofertar para a nossa Junta de Missões Nacionais, para a manutenção desta igreja e para a manutenção de toda a obra missionária, seja ela aqui no Brasil ou até no além-mar. Use, Senhor, essas ofertas e contribuições para abençoar o Teu nome, para engrandecer o Teu reino e efetuar em nós toda a obra de gratidão e de alegria que nós temos prometido na Sua palavra. Colocamos isso nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Oi! Eu tô passando para lembrar do nosso encontro no próximo sábado, às 16h30 em frente à igreja, o nosso drive-thru da alegria e da saudade. Você já se inscreveu? Ainda não? Então corre no site www.ibcambuí.org.br. Manda os seus dados, assim a gente vai preparar um kit muito especial para você. Eu espero você no próximo sábado. Tchau!
abraçou com as mãos que criaram os céus. Me encontrou onde a graça as feridas curou, da lama me tirou, na rocha me firmou, seu nome me entregou, salvou meu coração, me ergueu, minha vida proclama sua glória, e de pé, hoje sem medo posso cantar, da lama me tirou, na rocha me firmou, seu nome me entregou, salvou meu coração. Eis-me aqui. Eis-me aqui, de ti preciso me renderei. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Estava em pedaços e mesmo assim me amou. Sua graça me abraçou, meu pecado apagou.
porque Ele me amou. Esse é o tema da campanha de missões nacionais 2020, que nós lançamos hoje no culto da manhã. Hoje à noite eu gostaria de falar também sobre a obra missionária, falar sobre o grande amor de Deus como a base para esta campanha, a campanha desse ano. Que Deus amou o mundo, Deus enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, e como diz 1 João 4,19, nós amamos porque Ele, Deus, nos amou primeiro. Pastor Fernando Brandão, diretor executivo da nossa Junta de Missões Nacionais, diz o seguinte: missões nacionais é resultado do amor de Deus que flui por meio da nossa vida para levar o evangelho da graça de Deus a todas as pessoas nesse Brasil. Levar amor, compaixão e promover transformação de vidas. Nada mais poderoso para nos motivar a isso do que o amor de Deus. Neste mês de outubro, eu estarei dando ênfase especial ao desafio de alcançar o Brasil para Jesus, para demonstrar amor pelo nosso povo, o povo brasileiro. Vou desafiar você mais uma vez a se concentrar e refletir sobre a importância de amar a nossa nação, de amar o nosso próprio povo, porque se não amarmos nem o nosso povo, como podemos dizer que amamos pessoas de outros povos? Jesus é para nós, como sempre, o grande exemplo, e Ele é o maior exemplo de como amar o nosso povo. Jesus, sendo um judeu, Ele amou o seu povo, o povo judeu, Ele chorou pelo povo judeu, Ele evangelizou o povo judeu, Ele serviu ao povo judeu. Embora tenha servido a outros povos, a outros grupos, Jesus disse que Ele veio para alcançar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar, para demonstrar como nós podemos ser uma igreja missionária, uma igreja que ama a sua própria nação, uma igreja que, no nosso caso, ama o Brasil. O que é necessário para sermos uma igreja verdadeiramente missionária? Vamos aprender com Jesus hoje à noite sobre sermos uma igreja missionária. Se quisermos estar comprometidos com a obra missionária, precisamos aprender com Jesus. Há um texto nos evangelhos, e eu convido você a abrir agora, Mateus 9, 35 a 38, que fala sobre o ministério de Jesus, a demonstração de amor que Ele tinha para com o povo. Olha que diz o texto, Mateus 9, 35 a 38. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então, disse a seus discípulos: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Amém? 1974, um congresso aconteceu na cidade de Lausanne, na Suíça. Esse congresso que discutia a evangelização mundial, com grandes nomes ali presentes, Billy Graham, John Stott, consagrou e discutiu um tema que hoje também é muito conhecido, o tema da missão integral. É bem verdade que esse termo tem sido usado inadequadamente por alguns, até politicamente, mas o princípio da missão integral afirma que evangelização e boas obras, evangelização e ação social não são excludentes. Nós, como igreja, podemos e devemos evangelizar, ou seja, compartilhar o evangelho com palavras e também demonstrar amor por meio das obras e da ação social. E isso é missão integral. Missão integral, e eu uso aqui no sentido que John Stott utilizou, é a proclamação e a demonstração do evangelho. É expressar o amor de Deus ao próximo por todos os meios
possíveis. Missão integral é a igreja transmitindo verbalmente e vivendo a experiência da fé em Jesus em todos os aspectos da vida. Nós vemos em Jesus uma abordagem da missão integral. Ele proclamava o evangelho do reino e ele ministrava as carências, as necessidades do seu povo. Nós hoje também, ao falarmos de missão, estamos falando de missão integral. Proclamar e viver o evangelho de Jesus Cristo de maneira autêntica, profunda, ministrando em todos os aspectos das necessidades das pessoas. Jesus nos ensina. O Pai já demonstrou o seu amor nos enviando o seu Filho. E Jesus aqui, enquanto estava aqui em carne e osso, ministrando nesse mundo, ele demonstrou o que significa amar as pessoas, o que significa fazer missões movido pelo amor. E eu quero compartilhar com você então, o que nós precisamos, o que nós aprendemos com Jesus para sermos uma igreja verdadeiramente missionária. O que nós aprendemos com a abordagem de Jesus para amarmos também o nosso povo. O que nós aprendemos com Jesus? Em primeiro lugar, nós precisamos, para ser uma igreja missionária, termos a visão que Jesus tinha, para ver o que ele via e da maneira como ele via. Ver o que ele via e da maneira que ele via. Uma igreja missionária tem a visão, a mesma visão de Jesus. Missões depende de visão. Um maior envolvimento com a obra missionária depende de ver as pessoas como Jesus via. Olha o que diz o texto. Jesus fala do estado das pessoas sem Deus. Diz a Bíblia que ele olhava para elas e diz, porque elas andavam, ele sentiu compaixão, porque elas andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadeceu, ele olhou para as pessoas, ele olhou para o seu povo, para aqueles que estavam ali próximos a ele, e ele olhou com o seguinte olhar, e ele viu quem aquelas pessoas eram. Eram pessoas atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Para nos envolvermos com missões, para fazermos a obra missionária com amor, nós precisamos ter uma imagem clara das pessoas sem salvação. Como é que você olha para qualquer pessoa que você conhece que ainda não é um cristão? Como é que você olha para aquele seu vizinho não cristão, para aquele seu companheiro de trabalho, para aquele parente seu, membro da sua família, que ainda não recebeu a Jesus como Salvador? Jesus descreve essas pessoas como atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus as via atribuladas e abatidas. É a visão que precisamos ter das pessoas, queridas. As pessoas que não têm a Deus, que não seguem a Jesus, não estão num estado confortável. A situação, ela é descrita como desconfortável em várias partes das Escrituras. Efésios 2, de 1 a 3, o apóstolo Paulo fala dessas pessoas nos seguintes termos. Ele fala, ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, segundo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Ele fala que nós somos salvos e transformados, mas quem nós éramos? Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, nós estávamos andando no caminho deste mundo, dirigidos pelo príncipe do poderio do ar, o inimigo das nossas almas, movido pelo Espírito que atua nos filhos da desobediência. Nós andávamos segundo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e nós éramos filhos da ira, queridos. Morte, escravidão, condenação, são verdades que Paulo fala de todo aquele que não tem a Jesus. Fora de Cristo, o homem está
morto em seus delitos e pecados, escravizado pelo mundo, pela carne e pelo diabo, e condenado sob a ira de Deus. Esse é o real estado de todo aquele que não tem a Jesus. Seja seu vizinho, seu companheiro de trabalho, um membro da sua família, eles estão perdidos, longe de Deus, e para ir ao encontro dessas necessidades, é por isso que há o esforço missionário. Queridos, estamos em campanha de missões nacionais. Nós estamos aqui focados este mês em levantarmos um grande recurso. Os batistas do Brasil, todas as igrejas batistas do Brasil, da Convenção Batista Brasileira, têm o desafio de levantarem juntas 18 milhões de reais para a manutenção e a expansão da obra missionária. Mais de 935 missionários. As várias Cristolândias, o barco que leva a saúde para a Amazônia, o trabalho no sertão, o trabalho nas Cristolândias, o trabalho nos lares batistas, inúmero, o trabalho com os refugiados, o trabalho com os ciganos, queridos. Nós levantamos recursos para manter esses trabalhos e para expandir, e mais ainda, queridos, é um mês em que nós queremos relembrar a importância de orar pela obra missionária, de despertar vocacionados para o ministério missionário, para serem missionários de carreira, para despertar cada crente também a ser um missionário. Mas é preciso ter a visão que Jesus tinha. Jesus tinha uma visão clara de como estavam as pessoas sem Jesus. Billy Graham, o grande evangelista do século XX, afirmou: não importa se a pessoa viva no primeiro mundo ou no terceiro mundo, seja ela rica ou seja ela pobre, culta ou ignorante, ela tem dentro de si um vazio espiritual, ou um vazio do tamanho de Deus. Por isso a obra missionária. Temos que orar: Senhor, dá-nos tua visão, abre os nossos olhos para que vejamos as pessoas por trás da aparência, como sendo pessoas carentes do teu amor, pessoas que estão atribuladas e abatidas e precisam do pastor, que é Jesus. É preciso ter visão também da dimensão da obra a ser realizada. Jesus não apenas olhou o estado das pessoas e viu de maneira muito clara, ele tinha uma visão da dimensão da obra. Olha, o texto diz, vocês viram, ele diz que a colheita é grande e os trabalhadores são poucos. Queridos, nós precisamos ter uma visão adequada da obra a ser realizada. Jesus olhou e falou: a colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Queridos, olhando para o Brasil, falando do Brasil, há muitas necessidades, mas não são muitas as pessoas envolvidas com a obra missionária. Seja lá no campo missionário, os missionários de carreira, sejam os missionários nós, você e eu, envolvidos com o trabalho local, seja irmãos que sustentam a obra missionária, que oram pela obra missionária. Há pessoas prontas para o Evangelho, mas como ouvirão se não há quem pregue? E como irão se nós não enviarmos também? Na igreja local, nós temos a responsabilidade de evangelizar o nosso Brasil. Evangelizar o Brasil não é tarefa, não é responsabilidade da Junta de Missões Nacionais. Ela é apenas uma organização que realiza o trabalho das igrejas batistas do Brasil por meio da Junta. As igrejas realizam o trabalho. Nós estamos terceirizando o nosso trabalho. Estamos enviando recursos, enviando missionários, enviando vocacionados para que outros lugares possam ser alcançados. E nós aqui localmente, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso estado e até em outras partes do Brasil, também fazemos a obra. É preciso, para se envolver com a obra missionária, é preciso ter a visão que Jesus tinha. Visão das pessoas sem Deus, visão da dimensão da obra. Em segundo lugar, com Jesus nós aprendemos que é necessário para ser uma igreja missionária, termos compaixão. Sentir o que Jesus sentiu. O texto diz que Jesus se compadeceu, porque as pessoas estavam abatidas, estavam atribuladas, estavam carentes do Evangelho, atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. O texto diz, queridos, que havia no coração de Jesus uma compaixão. Ele viu as multidões, se compadeceu delas,
teve compaixão. É muito interessante essa questão da compaixão de Jesus, porque ele via e se compadecia. Nós não nos envolveremos com missões se não amarmos genuinamente as pessoas sem Cristo. A Bíblia diz que Jesus sentia compaixão pelas pessoas. Vendo as multidões, compadeceu-se delas. E nós sentimos compaixão pelas pessoas sem Cristo? Será que nós sentimos compaixão pelos povos que vivem em locais longínquos, lá na Amazônia? Será que nós temos compaixão daqueles que estão no sertão do Brasil? Será que nós temos compaixão dos que estão aí nas cracolândias desse Brasil? Será que nós temos compaixão das crianças abandonadas? Será que nós temos compaixão dos refugiados, por exemplo, venezuelanos que vêm para o Brasil e tantos outros? Temos compaixão? O apóstolo Paulo, assim como Jesus, tinha compaixão pelo seu povo. Lá no capítulo 9 de Romanos, nós lemos confissão dele. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração. E ele falava do povo, ele tinha dor no coração, tristeza pelo seu povo judeu que rejeitava a Jesus. Qual é o teu sentimento? O que domina o seu coração quando você contempla as carências materiais e as carências espirituais dos brasileiros? Quando você olha os brasileiros tão longe do Senhor, você sente compaixão? Nós precisamos da compaixão de Jesus. Jesus olhava e ele tinha uma profunda compaixão. O seu coração se comovia. A verdadeira visão missionária nos faz sofrer ao ver a situação das pessoas sem Deus. Depois, no capítulo 10 de Romanos, Paulo diz: a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus é a favor deles, isso é, dos judeus, para que sejam salvos. Queridos, a minha também, espero que seja a sua, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor do povo brasileiro, é que ele seja salvo, que brasileiros sejam salvos. Vamos evitar, por meio da compaixão, aprendendo com Jesus, vamos evitar a insensibilidade, a indiferença. Vamos sentir o que Jesus sentiu. Vamos pedir que o Senhor amoleça o nosso coração. Vamos olhar as pessoas com olhos espirituais. Quantos parentes, quantos vizinhos, quantos amigos, quantos companheiros de trabalho que ainda não conhecem a Jesus. O nosso coração precisa se comover com eles, se importar com eles. O que Jesus fazia era fruto da sua compaixão, era a sua motivação para a ação, era a sua compaixão. Jesus se compadecia ou se comovia profundamente ao ver a necessidade humana e se movia à ação. Alguém disse acertadamente: ninguém tentará salvar os homens sem antes amar os homens. Compaixão é essencial para o nosso envolvimento com a obra missionária. A paixão por Deus sempre se manifesta em compaixão pelas pessoas. Em terceiro lugar, com Jesus aprendemos que para nos envolvermos com a obra missionária, nós precisamos de ação, agir como Jesus agiu. O alvo de Jesus era alcançar todas as cidades e povoados. O texto diz, verso 35, lá no começo da leitura que fiz: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Queridos, Jesus percorria todas as cidades, todos os povoados, fazendo o quê? Pregando ou ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte ou todo tipo de doenças e enfermidades. Queridos, Pedro, pregando na casa de Cornélio, para Cornélio e sua família, registrado lá em Atos 10, diz a Bíblia que ele apresentou Jesus como sendo aquele que andou por toda a parte fazendo bem. Jesus nunca fez o mal. Jesus andou por toda a parte fazendo bem. A missão de Jesus era andar por toda parte fazendo o bem. A missão da igreja é andar por toda parte fazendo o bem. Hoje estamos vendo a missão de Jesus e a missão da igreja. É a mesma missão. A missão de Jesus caminhou por toda parte fazendo o bem. Com quem ele se encontrou, em toda circunstância. Nós encontramos Jesus inúmeras vezes nos evangelhos, seguindo um padrão, há um padrão. Havia uma necessidade humana,
havia um olhar compassivo de Jesus e havia uma ação de Jesus em favor do necessitado. Foi assim em relação ao leproso, que ele sentiu compaixão, lá em Marcos capítulo 1, 40 e 41, e o curou. Foi assim com o filho da viúva de Naim, que já estava morto, e ali naquele cortejo, Jesus sente compaixão, e ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Foi assim com a multidão, que depois de ouvir Jesus por horas não tinha o que comer. Jesus fala assim, dai-lhes de comer, e Jesus multiplica pães e peixes. Foi assim também que Jesus teve compaixão de multidões que estava com ele, trazendo seus enfermos, e ele interrompia o seu descanso para curar essas pessoas. Jesus, queridos, Jesus o tempo todo, com pessoas, indivíduos ou com uma multidão, Jesus, ele via a necessidade e ele tinha compaixão e reagia curando aquela enfermidade. Era o ministério público de Jesus. Jesus via a necessidade, Jesus se compadecia e Jesus agia com o bem. Numa igreja com visão missionária, os seus membros não se acomodam nas quatro paredes. Os seus membros partem para a ação. Nós temos assistido e acompanhado e participado de tantas ações missionárias, no sentido de missão integral, de irmãos da nossa igreja, de parceiros da nossa igreja nesse tempo. Irmãos da nossa igreja que são empresários, fizeram campanhas para doar toneladas de alimento para várias famílias, foram doadas cestas básicas para irmãos da igreja, ainda temos cestas aqui, doadas cestas básicas para as BAF, foram doadas cestas básicas aqui para a população carente da cidade. A Base Transformar fez inúmeras campanhas de compaixão e graça. Lá no Monte Cristo, como vimos semana passada, pastor Sérgio, toneladas de alimento com a campanha Amar é Repartir, sempre com o alimento e também a pregação do Evangelho, a compaixão e a graça, o amor verbalizado e o amor demonstrado. Queridos, uma igreja missionária faz como Jesus, sai para a ação, percorre todos os lugares, vai aonde devemos ir, faz o que Jesus faria, demonstrando compaixão e graça. Uma igreja missionária, ela tem as ações que Jesus tinha, indo ao encontro, como Jesus fez, em todos os lugares, ministrando, pregando, ensinando para as pessoas, ou ministrando as necessidades das pessoas. Por fim, uma igreja missionária faz o que Jesus fez e mandou fazer. Ora, a oração significa fazer o que Jesus fazia e fazer o que ele mandou. Jesus era um homem de oração. Ele orava, vivia em comunhão constante com o Pai. E no texto que lemos aqui, ele constata, ele diz que a colheita é grande e os trabalhadores são poucos, e ele diz, olha, rogai, orem, clame ao Senhor da colheita, que é Deus, que mande trabalhadores para a sua colheita. Uma igreja missionária ora como Jesus orava, ora como Jesus mandou. Rogar tem sentido de urgência. O trabalho de missões é movido à oração, do começo ao fim. Sabe por que Jesus mandou orar? Porque é Jesus que desperta, levanta vocacionados para a obra missionária, para saírem de suas cidades e irem para o campo. Mas é Jesus que desperta também os crentes numa igreja local para serem missionários na sua própria cidade e região. É Jesus que desperta as pessoas a orarem, a contribuírem, a se envolverem na obra missionária. Por isso ele diz, orem para que Deus mande trabalhadores que vão em tempo integral, mas trabalhadores aqui, crentes, eu e você que trabalhamos aqui, alcançamos pessoas para Jesus, gente que investe na obra missionária, gente que ora pela obra missionária. A obra missionária não é só de missionários de carreira, cada crente é um missionário. Os discípulos, depois de aprenderem isso, começaram também a se envolver como trabalhadores na seara do Mestre. Somente Deus pode despertar homens e mulheres dispostos a serem missionários. Por isso é necessário orar. Somente Deus pode despertar
cristãos das nossas igrejas para se envolverem com a obra, contribuindo, orando e até indo aqui na nossa região. Só Ele. Portanto, temos que orar para que Deus mande mais trabalhadores para a colheita. Eu gosto da expressão que ele usa colheita. Nem está falando de plantação. Ele está dizendo que muitos já estão prontos para a ceifa. Deus quer despertar os crentes para a evangelização. Eu louvo a Deus que podemos fazer viagens missionárias locais e viagens missionárias no estado, na região, no Brasil e fora do Brasil, realizando a nossa obra, realizando a obra do Senhor. João capítulo 4, um texto que você conhece bem, que já preguei nele há pouco tempo atrás, ainda no mês de agosto. João capítulo 4, quando falava do novo normal. João capítulo 4, Jesus, ele nos fala sobre a colheita e os trabalhadores. E ele diz, e ele fala que muitas pessoas acham que faltam muito para a colheita. Versículo 35 do capítulo 4. Não dizeis vós faltarem ainda 4 meses para a colheita, mas eu vos digo, levantai os olhos e vede, os campos já estão prontos para a colheita. No Brasil, queridos, os campos estão prontos para a colheita. Como sermos uma igreja missionária? Como demonstrarmos amor, o amor que Jesus tinha? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Como demonstramos amor? Para isso, nós precisamos ter, em primeiro lugar, a visão que Jesus tinha. Precisamos ter a compaixão que Jesus tinha, a ação que Jesus realizou e a oração que Jesus nos manda fazer. Com visão, compaixão, ação e oração, nós podemos fazer muito para a obra missionária. Nós não podemos ser como Jesus se nós não nos importarmos com as pessoas. A missão de Jesus é a nossa missão. A missão de Jesus é a missão da igreja. O povo de Deus é povo missionário. A igreja bíblica é a igreja missionária. Nós amamos porque Ele nos amou. Porque Ele me amou. É o tema da nossa campanha. O exemplo do amor de Jesus. John Stott fala o seguinte a respeito desse amor de Jesus. A primeira coisa que Jesus fazia era ver. O verdadeiro amor está sempre observando com atenção. E os olhos de Jesus jamais estiveram fechados ante a necessidade humana. E quando viu, Jesus foi inevitavelmente movido à compaixão e a um serviço efetivo. Algumas vezes, Jesus expressou seu sentimento com palavras, mas jamais sua compaixão se diluiu somente em palavras, sempre foi concretizado em atos. Ele viu, sentiu e agiu. A motivação para a ação passou dos olhos ao coração e daí para as mãos. Tinha sempre compaixão ao ver a necessidade humana e sempre a demonstrava com uma ação positiva. E além disso, além de ver, sentir e agir, Jesus orou, pedindo mais trabalhadores e nos mandou orar também. Mas nós precisamos, queridos, como diz João capítulo 4, levantar os olhos e ver os campos que estão prontos para a colheita. Se nós não erguermos nossos olhos, nós vamos ficar aqui em si mesmados, vamos ficar preocupados só com as nossas necessidades e vamos esquecer das maiores necessidades, que são as necessidades de um mundo sem Cristo. Por isso, tenho enfatizado aqui, a igreja não existe para satisfazer as demandas de crentes consumidores, mas existe para mobilizar e equipar homens e mulheres para a missão de Deus no mundo. Nós aqui estamos sendo equipados para a nossa missão no mundo. Uma igreja que se importa com os de fora. A missão de Jesus é a missão da igreja. Que nós possamos, portanto, nesse mês, despertar mais uma vez o nosso amor pelo nosso Brasil, indo ao encontro das suas necessidades, que por meio da nossa oferta, do nosso envolvimento, da nossa oração, mais pessoas possam, brasileiros, receber a Jesus como Salvador e descobrirem a alegria que só há
em Jesus Cristo. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe e que sejamos missionários, que ame cada brasileiro como Jesus ama. Amém. Pastor Elias, muito obrigado pela mensagem dessa noite que fala sobre missão. A missão de Deus é a nossa missão como igreja. Nós temos ouvido da parte hoje do pastor Elias várias áreas que são muito importantes. Uma igreja missionária é uma igreja que tem visão, que tem compaixão, que coloca em ação, a partir disso, uma série de atitudes e empreendimentos e, por fim, é uma igreja de oração. Que tudo isso possa ser uma característica nossa como igreja e individualmente nas nossas vidas e no nosso caminhar com Cristo. Nós queremos convidar a todos que estejam aqui de volta conosco na quinta-feira, a partir das 19h30. É o nosso culto no meio da semana, culto de oração, onde você terá novo momento de encontro com Deus, momento para orar juntos, momento para ouvir nova exposição da palavra de Deus. Não falte, venha estar conosco quinta-feira, 19h30. Vamos terminar esse momento agora de culto, louvando novamente ao nosso Deus. Culto, louvando novamente ao nosso Deus. Digno de adoração, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Dono de toda a vida, só Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Dono de toda a vida, só Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Digno de adoração, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Dono de toda a vida, só Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Dono de toda a vida, só Tu